Olá, alunos, boa tarde. Esta é uma aula para a terceira série do ensino médio. Nós teremos agora uma aula de filosofia. O tema de nossa aula de hoje é Somos todos filósofos? Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a moderação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora que irá ministrar a nossa aula de hoje, que é a professora Maria Fernanda. Boa tarde, professora. Obrigada, Marcinha. Boa tarde. Terceiro ano do ensino médio, boa tarde para todos vocês. Que prazer poder estar de volta, poder estar com vocês. Quinta-feira é dia de filosofia no Centro de Mídias e hoje a gente vai ter uma aula de revisão. Nós já tratamos deste tema, então a gente vai rever algumas coisinhas e eu tenho certeza de que vocês vão se lembrar delas no decorrer do nosso caminhar juntos, né? Durante este nosso encontro. Quero começar contando para vocês que o objetivo da aula de hoje é o de, vai aí na tela para vocês, estabelecer uma distinção entre o filosofar espontâneo, próprio do senso comum, e o filosofar propriamente dito, típico dos filósofos especialistas. Este objetivo, ele forma parte do grupo de conteúdos dentro do tema O que é filosofia. Legal? Então vamos lá, gostaria de começar o nosso encontro de hoje já com uma pergunta, uma provocação para vocês participarem com a gente no chat. Coloco aí na tela para vocês a seguinte questão: você conhece expressões comuns que utilizam o termo filosofia? Será que eles vão lembrar de alguma? Vamos ver, Marcinha, dois Olha, minutinhos. já lembrei de várias aqui em 2 segundos, gente. 2 minutinhos no chat, a gente já se vê.
Olha só, professora Fernanda, muita interação, os colegas aqui participando com muita propriedade. Olha só, filosofia de vida, ou a filosofia de vida de tal pessoa. O professor Paulo César e o professor Roque da Silva, os dois, né, citam aí a filosofia de vida. O professor Wellington cita a filosofia de boteco, e ele mesmo disse que participou de várias, né? Várias rodas filosóficas no boteco, né? Que são as melhores, né? Vamos combinar. Algumas são muito legais. Né? Pois é. Aqui a professora Elaine citou um anexim, né? Ou no caso, né? A gente estava até falando do anexim aqui, né? Que é um termo em desuso hoje, mas seria o chamado ditado popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Olha só, professor Ricardo citou filosofia rap, filosofia de rua. A professora Marta, forma de encarar a vida. A professora Iris citou mais do que julga minha van, filosofia. Né? Tá falando do Shakespeare. Shakespeare, né? Ser ou não ser, essa questão. Né? Uma questão muito existencial essa. Certamente. Olha só, o professor Sid Nilson falou sobre a filosofia da empresa, né? Questão de valorizar clientes. Filosofia empresarial, bem lembrado. Filosofia empresarial, olha só. O professor Dart, debates filosóficos, né? Filosofia intelectual, o professor Jefferson citou. Olha só, filosofia familiar, o professor Jefferson também citou. Senso comum e bom senso, a professora Helene citou novamente aqui. Olha só, tem mais. Filosofia humanitária, o professor Jefferson novamente. Filosofia do prazer, também o professor Jefferson. E uma coisa bem interessante aqui, né? Que eu lembrei de duas, bem legais. Né? Filosofia de banca de jornal, né? A famosa filosofia dos romancezinhos e das fotonovelas, né? Que também é puro senso comum aquilo. E também a filosofia incrível, né? Que aí faz parte até do cancioneiro nacional. A filosofia de para-choque de caminhão. Como o pessoal é criativo. Muito criativo. E há sabedoria ali, né? Sim, muita. Então a Marcinha trouxe agora a filosofia do para-choque de caminhão, filosofia de banca de jornal. Foi trazido no chat também a expressão filosofia de vida, né? Filosofia empresarial, qual é a sua filosofia, né? Enfim, a verdade é que o termo filosofia, ele encontra um grande eco, uma grande repercussão, né? Quando a gente a utiliza em expressões populares mesmo. Então, quando a gente fala assim, a filosofia da empresa tal, ou quando a gente fala assim, a minha filosofia de vida, a filosofia de boteco, a filosofia do para-choque de caminhão, enfim, pode parecer para a gente que, então, somos todos filósofos. Porque, veja, se eu posso encontrar filosofia em tudo, né, que eu posso encontrar filosofia desde a empresa até o para-choque de caminhão, até a banca de jornal, até o boteco, então, quer dizer, como se a filosofia estivesse assim, presente, isto pode nos levar a pensar que então todos nós somos filósofos, não é? E todos nós estamos praticando filosofia. Isso nos leva a um debate, gente, que é super, super interessante, sobre o qual nós conversamos lá no primeiro bimestre, que é o seguinte, em que medida nós podemos dizer que nós todos somos filósofos? Isto equivale a perguntar, será que todo e qualquer indivíduo é, naturalmente, por sua constituição humana, um filósofo? Ou será que existem algumas características bastante específicas que configuram, que definem o que é um filósofo? E estas características, né, não são encontradas igualmente em todos os seres humanos, né? Isso equivale, então, ainda a pôr a pergunta em outros termos, que seriam, será que somos todos filósofos ou apenas alguns de nós somos filósofos? Esse debate é interessante e a gente vai começar a adentrar esse debate trazendo um autor italiano chamado Antonio Gramsci. O Gramsci, ele nasceu no finalzinho do século XIX, tá aí a imagem dele para vocês verem. Ele nasce em 1891 e ele morre em 1937. O Gramsci é muito conhecido pela sua obra bastante extensa, né? Chamada Cadernos do Cárcere. Ele produz esta obra entre os anos de 1926 e
e os anos de 1937, que foram os anos em que ele passou encarcerado, detido, né? Por conta da sua oposição ao regime político na Itália. Ele escreve também a obra Os Intelectuais e a Organização da Cultura, a Concepção Dialética da História. Ele foi, na verdade, um autor profícuo, ele tem outras obras também, né? Mas eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um texto que ele escreveu e que se chama Todo Homem é Filósofo, ou, em outras traduções, Todos os Homens são Filósofos. E nesse texto ele traz para a gente, no início, né, do seu texto, ele traz para a gente a ideia de que todo homem seria naturalmente dotado de uma certa propensão ao filosofar. Né? E que, portanto, então, todo homem poderia ser considerado naturalmente um filósofo. O que vocês acham, pessoal, deste posicionamento que o Gramsci inicia o seu texto, né? Trazendo para a gente? Será que todo homem é filósofo? E aí eu gostaria que a gente pusesse assim no chat. Em que medida a gente pode dizer que todos nós somos filósofos? O que vocês acham, pessoal? Bem rapidinho, 30 segundinhos no chat, só para eu ter uma ideia do que vai pela cabeça de vocês neste tema. E aí, todo homem é filósofo? O que eles estão dizendo? Olha, vamos ver aqui, né? Aqui o professor Ricardo, ele cita o seguinte, Fernanda, nem todo questionamento é aceitável. Não basta questionar por questionar. Bem interessante, né? Aquela velha história de penso, logo existo, e portanto penso e sou filósofo porque eu penso, não se enquadra muito bem aqui, Isso não. é super interessante, Marcinha, porque assim, ó, querem ver, eu vou fazer uma pergunta para vocês que defendem que todo homem é naturalmente filósofo. Vejam só, se eu pego um ovo cru, e eu coloco esse ovo na água, fervo essa água e deixo o ovo ali por alguns minutos cozinhando. Esse ovo vai sofrer um processo químico, né, que vai fazer com que a sua estrutura própria se altere quimicamente, né? Bom, o fato de que eu cozinhei um ovo e, portanto, alterei as propriedades químicas, né, daquele ovo, significa que eu sou um químico? Não. Né? Óbvio que não, né? Você pode até saber explicar. Olha, o meu ovinho, ele saiu do estado líquido para o estado sólido. Porém, né, tem toda uma questão aí, né, muito mais complexa por trás, todo um estudo, enfim. Exatamente. Então, quer dizer, o mero fato de que eu cozinhei um ovo e alterei ali a sua estrutura química não implica, né, consequentemente, não tem como corolário, ou seja, não tem como consequência que eu seja um químico. Eu posso ter realizado um processo químico, consciente ou inconscientemente, posso ter ciência do que fiz ou não, mas isto não implica que eu seja um químico. E da mesma forma como, então, eu posso pensar bem, o mero fato de que sou dotada da capacidade de pensar não implica necessariamente que eu possa ser considerada uma filósofa. Né? Então, o Gramsci é um bom pontapé inicial para a gente fazer essas distinções, não é? É por isso que eu gostaria de seguir com a nossa aula, colocando então uma outra pergunta na tela para vocês, que é a seguinte: será que há alguma diferença entre o filosofar de uma pessoa comum e o de um filósofo especialista? 2 minutinhos, e eu gostaria que vocês trouxessem, na medida do possível, argumentos para ancorar a resposta de vocês, seja ela sim ou seja ela não. E a gente já se encontra.
Então, nossa, Maria Fernanda, como tem interações inteligentíssimas aqui. Gostei de muitas coisas. Olha só. A professora Maria José, ela cita o seguinte: sim, todo homem tem a capacidade de refletir e interagir no meio em que atua. Legal. O professor Ernesto cita que quando o homem deseja e busca o saber, ele pode, sim, ser considerado um filósofo. O professor Telmo cita que ser um filósofo é justamente a habilidade de sair do mundo da ignorância, né? Aquele mundo, né, do plantão ali. Ele vai, né, buscar uma outra forma de reconhecer a realidade. A professora Valdaíra. Por isso ele trabalha a palavra filósofo com 2 sentidos. Professor Severino, de médico, filósofo e louco, todo mundo tem um pouco. Legal, professor, adorei. Professor Jefferson, o filósofo especialista e pesquisador, se aprofunda no conhecimento. Portanto, a resposta dele é sim, né? Há diferença entre as duas coisas, tá? E a professora Tereza diz que os conhecimentos são diferentes. E assim, os pensamentos são mais elaborados no caso de um filósofo profissional digamos assim. Ou especialista. Especialista, né, de formação, tá? A professora Neide, o filósofo especialista pensa com rigor técnico, com metodologia, etc. Né? E o professor Wellington citou uma palavra aqui que eu gostei bastante. Ó, aprofundamento, método cartesiano. Olha, citamos aí René Descartes em matemática. Foi buscar o Descartes, For pegar, vamos buscar matemática. Uhum. E ele falou da dialógica, né? Justamente, né? O Gramsci, ele é um ser totalmente dialógico, né? Ele cria toda uma noção, inclusive ele influencia vários outros, né, escritores do período em outras áreas, como o dramaturgo Bertolt Brecht, né? Bertolt Brecht é totalmente, o teatro dele é o teatro dialético, né? Que é justamente esse rompimento da catarse e a busca por uma compreensão maior daquilo que você está assistindo, daquilo que você está vendo. Então você aprofunda o seu conhecimento, né? Bem gramsciana essa noção aí que Brecht, né, traz para o teatro e para a gente, né? Legal, muito bem pontuado, Marcinha. Em algum sentido, me parece, assim, pelo que você trouxe, que as respostas no chat tendem a dizer que sim, que há diferenças entre o filosofar de um indivíduo comum e o de um filósofo especialista. Sim. Né? E me parece que para a gente ir começando, então, a responder a essa pergunta, a esta questão, a gente precisa, então, primeiro se perguntar o seguinte: bem, para eu saber se há alguma diferença entre um filosofar e outro, né? Eu preciso começar me perguntando, afinal de contas, o que é filosofia? E muito embora essa seja uma pergunta bastante intrincada, bastante complexa, que em algum sentido não conhece resposta definitiva até os dias atuais, a gente pode seguir sim algumas pistas, né? Então, uma das pistas que a gente pode começar usando como uma lanterna para guiar, né, o nosso trajeto é a etimologia da palavra filosofia, né? Essa etimologia, que é já bastante conhecida, ela vem lá do grego, né? Então, na tela para vocês aparece, se a gente dividir a palavra filosofia em 2 radicais, a gente vai obter um primeiro, que é o philos, né? Que significa amigo ou amante, mais o Sofia, né? Sofia, que é o saber ou a sabedoria, de tal sorte que, então, juntando esses 2 radicais, filosofia formaria, portanto, o amigo, o amante, né, do saber, da sabedoria. E aí, eu gostaria de contar para vocês um pouquinho o que o Platão traz para a gente na sua obra O Banquete, né? Que é um diálogo como o mais das obras platônicas. Então ele diz assim, segundo Platão em Um Banquete, aparece no slide para vocês, a sabedoria ela é uma condição daquele que já tem o saber. Então, vamos lembrar que na etimologia, filosofia significa o amigo da sabedoria. E aí o Platão está dizendo assim para a gente, por via ali, né, da sua obra, O Banquete. Tá bom, e sabedoria o que é? É uma condição, né? Mas não é uma condição qualquer. Ela é a condição daquele que já tem o saber. E por já deter o saber, este indivíduo não sente necessidade de buscá-lo. Esse é o caso, por exemplo, diz o Platão, dos deuses. Né? É por isso que os deuses não filosofam, porque eles já detêm a sabedoria, né? Eles não têm necessidade de buscar conhecimento e por tal razão eles não têm necessidade também de filosofar. Agora,
os ignorantes, e aí a gente utiliza essa palavra no sentido de ignorar, aquele que ignora, aquele que desconhece algo, né? Já os ignorantes, embora nada saibam, eles acham que sabem o suficiente e eles não desejam saber mais. Por este motivo, os ignorantes também não filosofam, não é? Aí a gente se pergunta assim, tá bom, então assim, se nem deuses e nem ignorantes filosofam, então quem filosofa? E aí o Platão conta pra gente lá na sua obra O Banquete. Ora, esta resposta é simples, aqueles que filosofam são os que estão entre dois extremos. Quais dois extremos? O da sabedoria, por um lado, né, os deuses, e o da ignorância, por outro lado. Tá certo? Os que estão neste meio entre a sabedoria e a ignorância completas são os que filosofam, são os que buscam entender, compreender o mundo e as coisas do mundo. Então a gente pode dizer, né, que no caso os filósofos, né, nós, as pessoas comuns que filosofam, são justamente as pessoas que estão entre a divindade e a arrogância, os arrogantes em que algum acham sentido, que porque sabem tudo. certamente a ignorância trazida aí pelo Platão, ela carrega assim essa carga, né? Sim, a arrogância, né? O considerar que sei tudo. E aí a gente pensa então que essa postura arrogante, né, daquele ignorante que pensa que já sabe tudo, ela é brutalmente, frontalmente atacada pelo Sócrates, né? Quando assume como postura, como atitude de vida o seu sei que nada sei, né? E parte, portanto, da admissão da sua ignorância, da admissão do seu desconhecimento, como primeiro passo, passo necessário, passo primordial para começar a filosofar, né? Legal, então a gente já viu aí, quem filosofa? Aquele que sabe que não está na ignorância completa e nem na sabedoria completa, né? Então, esses são os indivíduos que são hábeis, capazes de filosofar. Mas o que seria filosofar? O que seria a filosofia? Talvez a gente encontre uma possibilidade um pouquinho mais certeira, né, de resposta se a gente fizer a definição pelo negativo. A definição pelo negativo, pessoal, é um procedimento bastante utilizado na história da filosofia e que consiste em dizer o que uma coisa não é, em lugar de dizer o que uma coisa é. Esse é o procedimento da definição pelo negativo. E se a gente quiser fazer esse procedimento, se a gente quiser definir a filosofia pelo negativo, a gente pode apelar para o Caio Prado Júnior na sua obra O que é Filosofia, né? Então, ele vai fazer a definição pelo negativo e aí ele diz o seguinte, bom, vamos lá então, o que não é filosofia? Vamos começar já pensando nisso e deixando isso mais ou menos estabelecido, né? O que não é filosofia para o Caio Prado? Especulação desordenada e infinita sobre qualquer questão ou assunto, isso certamente não é filosofia. Sabe a famosa conversa de bar, quando você se senta num sofá, num lugar, numa mesa com o seu amigo e você puxa um assunto da cartola e daí vocês começam a dissertar e especular sobre aquele assunto de uma maneira desordenada, de uma maneira não muito metódica, quase tendendo ao infinito, horas e horas e horas e horas, né? Dissertando, comentando, especulando sobre aquele assunto de uma forma desordenada. Isto certamente não é filosofia, diz o Caio Prado Júnior. Com certeza, né? Essa coisa do falar demais por não ter nada sério a dizer, né? Bem isso, né? Bem colocado, Marcinha. O que mais não é filosofia? Bom, filosofia não é uma ginástica do pensamento, né? Então, filosofia não é qualquer espécie de ginástica, academia do cérebro que se
preste tão somente, exclusivamente a nos tornar mais ágeis, mais hábeis, né? No aspecto cognitivo, a nos deixar com um raciocínio mais rápido, mais pronto, né? Filosofia também não é essa ginástica do pensamento cuja finalidade é meramente utilitária, né? Assim, eu vou fazer filosofia porque, assim, eu quero ficar ágil, eu quero ficar perspicaz, eu quero dar respostas e tal. Caio Prado Júnior diz, convenhamos que filosofia também não é isso, né? Não é essa ginástica do pensamento. E uma terceira coisa que ele traz para a gente nessa definição pelo negativo, né? O que que não é filosofia? Bom, filosofia também não é mero opinionismo, né? E o que é opinionismo? Quando eu saio por aí emitindo opiniões que não se ancoram numa argumentação muito clara, muito coerente, ou que até se ancoram numa argumentação, mas essa argumentação, por sua vez, não se ancora na realidade, né? Então, eu falo mentiras deslavadas para sustentar de alguma forma a minha opinião, a minha argumentação, que não encontram respaldo, né, no chão da realidade. Isso é mero opinionismo, né? Ou tomar a nossa opinião como uma espécie de verdade absoluta, também mero opinionismo. E isto, certamente, diz o Caio Prado Júnior, não é filosofia, né? E aí, agora que a gente entendeu um pouquinho assim dessa definição pelo negativo que o Caio Prado Júnior traz pra gente, eu gostaria então de pensar, tá bom, então o que será que filosofia pode vir a ser? Quero dizer, a partir de que vieses ou de que óticas a gente poderia conceber possibilidades de se entender a filosofia? Né? Bem, nós temos pelo menos duas pistas, né? E uma delas seria pensar, então, a filosofia enquanto uma atividade, né? Entender a filosofia enquanto uma atividade significa entendê-la como um exercício, mas não qualquer tipo de exercício, né? Mas sim um exercício rigoroso da dúvida e da reflexão. Esse exercício rigoroso da dúvida e da reflexão tem que estar fundamentado em um método. O que é método, gente? Marcinha, o que é método? Olha, método, né? Método ou metodologia simplesmente é uma forma que você desenvolve no decorrer da sua vida de realizar coisas. Exatamente. Então, é quando você utiliza ali suas habilidades, suas competências, para que você possa, então, com propriedade, realizar alguma coisa. Então, você tem um método, sei lá, para estudo, você tem um método, sei lá, para assistir televisão, vamos supor. Você tem, né, um método, e o método, às vezes, ele é confundido também com um hábito. Né? Certamente. Ó, tem uma diferença aí, tá? O método, por exemplo, eu tenho um método de estudo, isso é um método. Eu tenho um método para assistir filme. Não, aí eu já tenho um hábito. O meu hábito de assistir filme na televisão é tal. Né? Então, a gente tem que fazer essas distinçõezinhas, né? Verdade. Parece a mesma coisa, mas em princípio, tem suas diferenças ali. Pode né? parecer a mesma coisa, é verdade. Um método, de uma forma geral, um método é, assim, um caminho, né? Um caminho que a gente percorre para chegar num determinado lugar. Este caminho, ele não é também qualquer caminho, ele é um caminho que segue determinadas normas, determinadas regras, determinadas características e condições, né? Isto é um método. Então, o método é fundante, ele é fundamental para a filosofia enquanto atividade, se a gente entende a filosofia enquanto exercício. Né? Além do método, também é crucial no entendimento da filosofia enquanto atividade a racionalidade. Né? Então, prezar pelo exercício da racionalidade humana, né? A pretensão do conhecimento da verdade, muito embora
Talvez a gente saiba que, bom, até o momento não nos foi dada a possibilidade de encontrar uma verdade absoluta sobre todas as coisas, muito embora, isso é uma coisa que eu acho engraçada, para os leitores aí de filosofia, vocês já devem ter reparado que todo filósofo que se preze começa a sua obra dizendo assim: todos antes de mim estiveram errados. Eu agora lhes apresentarei a verdade sobre esse determinado tema. Né? Então, essa pretensão, né, de conhecimento, ou pelo menos de busca, né, da verdade, né, também fundam a filosofia enquanto atividade, bem como a autonomia, o entendimento do pensar por si próprio, né? Não se deixar conduzir por pensamento alheio, né? De outrem, enfim, que não passe pelo crivo do meu discernimento, pelo meu filtro, né? Autonomia e diálogo, né? Essa relação dialógica entre os diferentes autores, diferentes conhecimentos, enfim, são os pressupostos da filosofia entendida enquanto atividade, enquanto exercício. Mas nós podemos também entender a filosofia enquanto tradição, né? Enquanto tradição, a gente tem uma relação entre filosofia e história da filosofia. Essa é uma relação imanente, né? É uma relação que está dada, né? Que não se desfaz, né? Que permanece sempre conectada, uma relação imanente entre filosofia e história da filosofia. A filosofia, gente, tem uma tradição, assim, de uma magnitude considerável. Se a gente pensar, por exemplo, na filosofia, pelo menos de um ponto de vista ocidental, a gente põe aí mais de 2000 anos de tradição, né? E quantos pensadores, quantos filósofos, quanta tinta, né? Já não se escreveu, quantas palavras já não saíram da pena de cada um dos filósofos que vieram ao longo do tempo construindo isto que hoje a gente chama de tradição. Então, a gente também pode, sim, entender filosofia como a partir de uma segunda concepção, entendê-la como uma tradição e que, enquanto tradição, necessariamente guarda uma relação íntima, imanente com a história, não é? Não existe tradição sem história, não existe tradição que não aconteça na história, não se estabeleça através da história, né? Então, e a história da filosofia, já disse para vocês, é de uma magnitude bonita. Né? Isso é importante, né? Muito bem. E é por isso, então, que eu gostaria de ir, infelizmente, encaminhando o nosso encontro para o final da aula, né? Mas não terminamos sós este encontro. A gente termina na companhia de Galileu, né? Eu trouxe aqui para a gente ver juntos na tela uma citação de Galileu, né? E em que ele disse assim, ele escreveu assim: filosofia é o que se encontra escrito neste grandíssimo livro que continuamente se abre perante nossos olhos. Filosofia é o que se encontra escrito neste grandíssimo livro que continuamente se abre perante nossos olhos. Puxa, quer dizer, filosofia é um negócio que a gente encontra escrito num livro, mas que livro é esse? É um livro grandíssimo. E além de ser um livro grandíssimo, é um livro que, assim, o tempo todo ele se descortina, ele se revela, ele se abre perante os nossos olhos. O que o Galileu entendia como filosofia, então? Então, acreditamos, né, todos, através da leitura desse trecho, que esse grandioso livro, né, é um livro onde nós aprendemos cotidianamente e ele só se fecha
quando acontece uma coisa interessante, quando nós mudamos a nossa forma física, né? Nós nos transmutamos, deixamos de ser matéria e nos tornamos, né? Algum outro ser etéreo, enfim, tá? Então, né? É claro que ele está se referindo aí à vida, né? A vida como sendo o grandioso livro, tá? Onde todos aprendemos todos os dias. Certo? Exatamente. Daí, então, o Galileu traz para a gente essa relação, né? Quer dizer, filosofia não é, assim, uma coisa de outro mundo, uma coisa absolutamente inalcançável, uma coisa absolutamente inconcebível, né? Para todo e qualquer indivíduo, sendo, portanto, especialidade ou exclusividade apenas de um punhado de iluminados, né? Não. Filosofia, ela está aí, ela está nesse grandíssimo livro do qual todos fazemos parte, cada um à sua maneira, né? E que vai se descortinando perante os nossos olhos em todo o decorrer da nossa vida. Da nossa existência da nossa terrena, existência. Né? Dizem, né, algumas pessoas, né, alguns pensadores, né, há pessoas que acreditam, né, que nós temos duas existências, uma terrena e uma outra, né, em outra dimensão. Mas aí já é um tema, né, para a gente discutir numa outra aula, num outro momento, tá bom? Gente, olha só, estamos chegando ao finalzinho da nossa aula, vai aparecer aí na tela para vocês agora o QR Code, tá? E também o link, para que vocês possam colocar aí suas dúvidas, sugestões e dizerem para nós aí o que vocês acharam da nossa aula, ok? Então, gente, a gente se vê aí num próximo encontro. Tchau, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até este momento. Obrigada, professora, pelo convite. Obrigada, Marcinha. Obrigada a todos que generosamente compartilharam o tempo para estar aqui conosco. A gente agradece muitíssimo. A gente se encontra semana que vem. Mil beijos, gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.